Não é surpresa pra ninguém que My Little Pony tem muitos fãs. Alguns fãs têm uma certa opinião, já outros fãs têm outras opiniões totalmente contrárias, ao ponto de amarem algum episódio que todo mundo odeia e odiar algum chip que todos amam. E isso é normal. Como o fandom de My Little Pony é muito grande, já era esperado que esse tipo de divergência iria acontecer. Mas até alguns anos atrás, digamos que o fandom de My Little Pony era bem intolerante em relação a opiniões impopulares. Porém, isso mudou muito hoje em dia. Os fãs de My Little Pony hoje em dia estão bem mais abertos em escutar e debater sobre opiniões diferentes. E tudo isso sem ameaçar vazar o endereço da pessoa. Fãs de My Little Pony, continuem assim. Mas hoje eu tô a fim de testar os fãs, lendo algumas opiniões bem polêmicas e impopulares sobre My Little Pony. Hello Crystal Ponies, aqui é a Laura Melipelial e esse vídeo vai ser polêmico, pois hoje vamos falar sobre opiniões polêmicas de My Little Pony. Para fazer esse vídeo, estaremos usando esse post no Reddit com o título de Verdades que os fãs de My Little Pony não aceitam. Eu achei genial como a pessoa colocou fãs entre aspas. Ou seja, quem não concorda com as coisas que vai estar nesse post não é fã de My Little Pony? Acho isso meio questionável. Opa galera, aqui é a Laura na hora da edição do vídeo e eu vim avisar que a conta da pessoa que fez esse post foi deletada. E normalmente isso não seria um problema, já que se você deletar sua conta no Reddit, os posts vão continuar intactos, mas a pessoa também deletou o post. Por sorte, eu consegui tirar prints na época que ainda estava disponível. Então foi isso mesmo. Essa informação não faz tanta diferença, mas eu quis mencionar. Continue com o vídeo. Já começou polêmico. Todas as creepypastas de My Little Pony são ruins, sem exceção. Olha, eu concordo em partes, mas eu também discordo em partes. Sim, uma grande maioria das creepypastas de My Little Pony são bem ruinzinhas, porque a maioria se consiste naquela velha base de algum personagem ficando doido e acabando com todo mundo. Eu diria que o problema mesmo é que essas creepypastas mais genéricas e mais toscas de My Little Pony são as mais populares que tem, e elas meio que acabam ofuscando creepypastas realmente boas. A Izzy é uma personagem muito forçada. Tentaram criar uma Pinkie Pie 2.0, mas o que saiu foi uma pony super irritante que se resume a olha como ela é fofinha e doidinha. É um saco assistir episódios que tem ela como principal. E esse aqui eu já não sei se eu concordo ou não, porque a Izzy, em qualquer outra mídia da G5, é uma personagem super gostável. Como por exemplo nos filmes, nos quadrinhos, no Make or Merc. Mas no Tattletale, senhor, como ela é irritante. Ela só sabe gritar, fica incomodando todo mundo e é super inconveniente. E tem umas partes que essas características ficam tão forçadas. Tipo, no Tattletale eles até tentaram fazer um draminha do tipo meu Deus, olha só essa personagem que é super fofinha e está triste, ah meu Deus, coitadinha. Então, se essa pessoa estiver falando da Izzy em geral, eu não concordo. Mas se for da Izzy de Tattletale, sim, ela é extremamente irritante. A maioria dos fãs da G5 são insuportáveis. Eles passam pano pra todos os erros dessa geração e acham que qualquer mísera crítica é hate desnecessário. Sem contar aqueles fãs que ficam se vitimizando achando que sofrem o maior preconceito só por gostar da G5. Sendo que um total de 0 pessoas ligam se você gosta dessa bomba, meu Deus! Ok, esse próximo aqui eu achei desnecessariamente agressivo. Isso aqui eu acho que era só a pessoa querendo desabafar mesmo, porque eu nunca conheci um fã da G5 que era assim. E sobre essa parte da vitimização, nem é pra menos. Tem alguns fóruns de My Little Pony e grupos de bate-papo que não te aceitam se você quiser falar da G5. E olha que eu falo isso sendo uma pessoa que nem se considera fã da G5. Já essa parte dos fãs ficarem passando pano pros erros da G5 e ficar falando que é hate, eu já vi isso acontecendo algumas vezes, mas não com tanta frequência como esse post dá a entender. Tinham tudo para serem as maiores e melhores youtubers de My Little Pony do Brasil, mas elas jogaram isso fora simplesmente sumindo sem dar satisfação pros fãs. Ok, essa parte do post eu achei bem desnecessária, até porque na teoria era pra falar sobre o desenho My Little Pony, a franquia, e não pessoas que faziam conteúdo sobre isso. Eu obviamente não vou expor o nome das pessoas que foram citadas no post, a única coisa que vocês precisam saber é que essas duas eram youtubers de My Little Pony que gravavam vídeos entre 2017 até 2019 ou 2020. Uma pegou e deletou o canal inteiro, e a outra só deletou os vídeos. E sei lá, eu achei meio paia a citação delas aqui nesse post, pois ambas acabaram com os canais por motivos pessoais, ou seja, pode ter rolado alguma coisa muito grave que faça elas não quererem gravar mais. Então é por isso que eu não curti muito a pessoa ter falado que elas jogaram fora essa oportunidade, até porque a gente nem sabe o que pode ter acontecido pra levar elas a acabarem com os canais. Sweet Belle é a pior Kirimark Crusader. Pra ser honesta, eu até concordo um pouquinho com essa opinião,
que diz que a Sweet Belle é uma personagem bem chata. Nesse caso, a pior das Kirmark Crusaders. E tem 2 episódios que fazem essa opinião ser comprovada. O primeiro é um episódio lá da 4ª ou da 5ª temporada, em que a Sweet Belle não aguenta mais a Harriet roubando toda a atenção dela, mas o jeito que ela trata a Harriet o episódio inteiro é tão irritante, porque o episódio já começa com a Sweet Belle com raiva da Harriet porque ela pediu pra Harriet fazer os figurinos da peça da escola dela, mas quando a peça acabou todo mundo elogiou os vestidos e ninguém não tava nem aí pra atuação dela. E isso é muito triste porque no episódio a Harriet deixou de fazer uma encomenda super importante pra fazer os figurinos da Sweet Belle. E ainda por cima a Sweet Belle acusa a Harriet de ter deixado os vestidos propositalmente bonitos. Seu queijo de tão lindos! Aí ela decide ir lá e estragar a encomenda da Harriet. Lembra que eu falei que a Harriet estava preparando uma encomenda? Então ela vai lá e tenta estragar. Mais pra frente no episódio, a princesa Luna vai lá e ensina uma lição de moral pra Sweet Belle, aquele papinho todo meloso. E o episódio termina bem, com a Sweet Belle arrependida. E o segundo episódio que eu vou falar é um lá da 8ª temporada, em que a Twilight leva as Kirmark Crusaders para o reino dos hipogrifos. E a missão delas nesse episódio é ajudar o Terramar, o irmão da Silverstream, a decidir se ele tinha que ficar na água com a mãe dele ou nas montanhas com o pai dele. Mas nesse episódio, a Scutalu quer que ele fique na água, mas a Sweet Belle quer que ele fique nas montanhas. É que a Sweet Belle, primeiro ela quer convencer ele a ficar nas montanhas, vai lá, mostra como é legal, espaçoso. Mas quando chega a hora da Scutalu mostrar pra ele por que o mar é melhor, a Sweet Belle não dá nenhuma chance. Ela começa a botar defeito em tudo, ela faz questão de falar como o mar é chato. Eu sei que no episódio as duas estavam sendo egoístas porque elas queriam que o Terramar ficasse onde elas gostavam, mas eu acho que a Sweet Belle é realmente bem chatinha. Twilight não merecia ser princesa. Esse aqui é polêmico, porque muita gente acha que a Twilight realmente merecia virar princesa, mas outras pessoas falam que ela não merecia. É que, por um lado, tem gente que acha que a Twilight era muito imatura pra virar princesa e que tinha outros personagens que mereciam bem mais que ela. Já outras pessoas acham que isso colaborou com o desenvolvimento da personagem e tal. Olha, a minha opinião não é nenhuma nem outra. O que eu acho mesmo é que ela virou princesa cedo demais. Porque, sei lá, eu acho que no final da 3ª temporada era muito cedo ainda. A 8ª e a 9ª temporada são as piores. Assim que a 8ª e a 9ª temporada de My Little Pony foram lançadas, várias pessoas falaram que isso estragou o desenho, que eles estavam querendo acrescentar novos personagens, que as histórias estavam ficando bobas. Primeiramente, vamos parar com esse negócio de tal temporada estragou o desenho, tal personagem estragou o desenho. Para, isso já tá ficando irritante, tá? E segundo, eu acho que não piorou, eu acho que só melhorou. Sobre os novos personagens que eles introduziram nessas novas temporadas, eu acho eles bem bacanas, porque eles passam uma mensagem super legal sobre inclusão social. Já os episódios eu não posso falar a mesma coisa. Porque tem sim alguns episódios legais, mas as lições de moral e as histórias de episódios ficaram bem bobas. Tem gente que disse que os personagens aqui na 8ª e na 9ª temporada estão agindo como se eles estivessem lá na primeira. A 8ª e a 9ª temporada tiveram sim alguns episódios até que bem ruinzinhos, mas eu não diria que é ao ponto de estragar o desenho. Spike é o personagem mais subestimado. Eu realmente nem sei porque isso tá no vídeo, sendo que isso aqui é verdade. Quando qualquer pessoa fala que o Spike é um personagem subestimado, sempre vai ter outra querendo contrariar, falando que ele não é subestimado coisa nenhuma, que tem outros personagens que mereciam bem mais atenção, e eles sim são subestimados. Porque o Spike é um personagem subestimado sim, se não o personagem mais subestimado de todo o desenho. Porque o Spike é um personagem super importante para a história do desenho, e tanto os fãs quanto os personagens do desenho nunca reconhecem ele. Ele também é sempre usado como capacho pelos personagens, e o que ele ganha em troca depois de tudo isso? Nada além de desprezo dos fãs. Nesse outro vídeo eu já dei um pouco mais de contexto sobre o que são os quadrinhos, por que eles existem, o que eles contam e etc. Já nesse vídeo, eu vou falar sobre coisas que particularmente me incomodaram quando eu fui ler os quadrinhos. E mais uma coisa, eu não odeio os quadrinhos de My Little Pony, ok? Eu particularmente não gosto, mas eu não chego a odiar. E é nessa pegada que vamos comentar sobre o primeiro tópico: o fanatismo chato dos fãs pelos quadrinhos. E tá, eu sei que esse tópico não é exatamente culpa dos quadrinhos, mas é relacionado a eles, então eu vou colocar aqui da mesma maneira. Eu não sei quanto aqui no Brasil, mas na gringa, meu filho, se você falar mal desses quadrinhos perto dos fãs, eles vão te massacrar.
pois eles automaticamente vão deduzir que você não gosta de My Little Pony se você não gosta dos quadrinhos. E eu acho que isso só acontece porque os quadrinhos estão cheios de fanservice dos fãs, então os fãs praticamente agem como se os quadrinhos fossem deles, então automaticamente é uma obra 100% original deles, faz total sentido. Mas eu ainda não entendo por que os fãs gringos dos quadrinhos são tão chatos. Eles vivem enchendo o saco falando, tipo, mas os quadrinhos têm muita lore, os quadrinhos exploram coisas que nunca foram exploradas na série. E ok, eu não posso reclamar tanto porque eu também sou assim, mas pelo menos eu não fico usando isso de argumento pra encher o saco das pessoas que não gostam dos quadrinhos. Pois a pessoa pode simplesmente não ser interessada pela lore. Já parou pra pensar nisso? O segundo é polêmico, a descaracterização de alguns personagens. Bom, já era de se esperar que alguns personagens mudariam um pouquinho da série pros quadrinhos, já que o público-alvo de ambas as mídias era totalmente diferente uma da outra, então eles precisariam se adaptar para agradar os fãs mais velhos. Só que, sei lá, tiveram algumas dessas mudanças que não me agradaram nem um pouco, como, por exemplo, a Celestia. Não podemos negar que durante as temporadas, a Celestia mudou muito no quesito de personalidade, pois nas primeiras temporadas, ela era bem mais diplomática, calminha, quase nunca falava, enquanto nas últimas temporadas, ela já era mais extrovertida, animada, ela praticamente se tornou aquela tiazona legal. E há quem goste ou não goste dessa mudança, mas meu amigo, nos quadrinhos, estragaram completamente a personagem. Como eu acabei de mencionar, nas temporadas mais recentes, ela ficou bem mais espontânea, divertida e alegre, mas os quadrinhos, eles pegaram essas características dela e levaram a 1 milhão, pois a Celestia nos quadrinhos chega até mesmo a ser irresponsável em algumas partes. E o maior exemplo que eu tenho pra dar desse declínio da Celestia é no quadrinho Reflections, pois até onde eu sei essa foi a primeira história realmente complexa dos quadrinhos, mas eu tenho sérios problemas com o que fizeram com a Celestia nesse quadrinho. A Celestia, com a ajuda do Starswill, acabam sem querer descobrindo que eles conseguiam abrir um portal para uma outra dimensão, e nessa dimensão, os personagens eram todos invertidos. Mas a mudança mais notável desse universo é que aqui o Rei Sombra é do bem, e é ele que governa Equestria. E a Celestia, sábia do jeito que ela é, após um assustador aviso do Starswill, pedindo para ela não atravessar para aquela dimensão, sabe o que ela faz? Ela continua indo para aquela dimensão muitas e muitas vezes! Porque ela estava apaixonada pelo Rei Sombra da outra dimensão. E bom, graças a isso um monte de porcaria acontece. As Mini-Six quase morreram porque elas tiveram que ir naquela outra dimensão para consertar as coisas. Tá vendo o que eu quero dizer? Desde quando a Celestia estaria disposta a arriscar a segurança do povo dela por causa de um namoradinho? E não foi só a Celestia. Vários personagens incríveis e bem construídos foram simplesmente estragados quando foram pros quadrinhos. Esse último tópico, assim como o primeiro, não é exatamente culpa dos quadrinhos, mas sim da Hasbro, pois durante a época que os quadrinhos foram lançados, do início ao fim, a Hasbro nunca fez nenhuma divulgação deles. Parecia até mesmo que eles estavam querendo fingir que isso não existia. E a série foi tão mal divulgada que 95% dos fãs admitem que eles leram os quadrinhos na íntegra de forma digital, mas eles não sabiam onde ou se tinha algum lugar que vendia os quadrinhos físicos, já que a Hasbro não divulgou. E isso também fez com que vários fãs não soubessem da existência dos quadrinhos, ao ponto de alguns fãs ainda acharem que os quadrinhos são alguma coisa feita por fã, direto do DeviantArt, mas não, é oficial. A história de My Little Pony é bem expandida, então tiveram que explicar essa lore nos mais diversos formatos, seja na própria série, filmes, quadrinhos e o tema desse vídeo, livros. Eu percebi que uma grande parcela dos fãs tem um certo preconceito com os livros de My Little Pony. Alguns eu até entendo, mas tem livros que explicam coisas muito importantes para a história do desenho. Porém, tem casos que esses livros explicam coisas importantes para a lore do desenho, mas são ignoradas logo depois. Junta isso com ilustrações bizarras que o que sai são esses dois livros que eu estarei fazendo review hoje. Hello Crystal Ponies, aqui é a Laura Melipelial e hoje vamos analisar os dois livros mais bizarros de My Little Pony. Os livros em questão são Under the Sparkling Sea e The Dragons of the Desert Island, ambos lançados em 2013. A coisa que mais se destaca de cara nesses livros são as ilustrações feitas pela Mary Jane Begin. Não sei se é só eu, porém mais alguém achou as ilustrações desse livro assustadoras, mas charmosas ao mesmo tempo? Sim, tenho certeza que eu vou ter uns bons pesadelos com imagens como essa, mas os desenhos são bem feitos, temos que concordar. O primeiro livro não tem nada demais, é só a história de quando a Fluttershy e o Spike vão para um canto chamado Ilha Dezel para tentar expulsar alguns dragões que migraram para lá, porque é dessa ilha que vinham as joias que a Harriet usa para os vestidos, e os dragões estavam comendo tudo. O segundo livro é um pouco mais interessante, porque nos é introduzido um novo reino chamado Aquastria e seus moradores, os pôneis marinhos e outras criaturas do fundo do mar.
que só existem nesse livro, porque depois disso a Hasbro simplesmente esqueceu deles. E como eu já havia explicado nesse outro vídeo aí, não, esses bichos não são a mesma coisa dos hipogrifos. Até porque não faria sentido com a história do próprio desenho, levando em conta que as Manisiks conheceram eles durante o filme. Sem falar que esses pôneis marinhos têm um rei completamente diferente, chamado Rei Léo, que também nunca mais foi mencionado em nenhum outro lugar além desse livro. Quer dizer, uma fonte extremamente duvidosa afirma que ele foi brevemente mencionado em outro livro sobre o My Little Pony. Mas eu não vou falar qual é, porque o próximo vídeo aqui no canal vai ser uma análise desse livro esquisito. Voltando ao assunto, é bem triste que esse personagem tenha sido esquecido, porque um fato curioso sobre ele é que ele é um dos únicos parentes conhecidos da Princesa Celeste da Luna. E já eu comento um pouco melhor sobre como eu descobri isso. O livro começa meio diferenciado, porque a autora afirma que as personagens foram homenagens a pessoas reais, o que não faz sentido, levando em conta que as personagens são da Hasbro e no livro elas agem exatamente como no desenho. A história é o seguinte: Twilight e suas amigas são convidadas pelo Rei Léo para uma corrida em Aquastria, que ocorria anualmente. E como é um reino submarino, ela usa um feitiço que faz com que ela e suas amigas ganhassem guerras para poderem respirar debaixo d'água. Eu sei que eu tô fazendo muitos comentários, mas esse feitiço não teria sido bem útil lá durante o filme, quando elas estavam quase morrendo afogadas? Mas enfim, elas fazem novos amigos e a Rainbow Dash decide participar da corrida também após um dos participantes se machucar. E ela acaba ganhando empatada com outra competidora. Só que ela ganha uma medalha de honra por ter ajudado a outra competidora que tinha se acidentado no percurso da corrida. Eu diria que esse livro consegue ser um pouco menos assustador do que o outro. Mas o que faz ele ser realmente mais interessante do que o outro é o seu anúncio na Amazon. Pois no anúncio tem esta descrição: quando Twilight Sparkle recebe um convite para visitar a cidade subaquática de Aquastria, ela convida todos os seus amigos pôneis e Spike para viajar com ela. Os pôneis são recebidos pelo governante de Aquastria, o Rei Léo, que faz parte do Conselho Cósmico ao lado de sua prima, a Princesa Celestia. Há uma rivalidade de longa data entre os pôneis marinhos e as sereias. Os dois grupos competem todos os anos em uma corrida pelo Grande Prêmio, que é uma linda pérola. Junte-se aos pôneis e Spike enquanto eles enfrentam o perigo, fazem novos amigos e correm até a linha de chegada nesse novo mundo brilhante. Em nenhum momento desse livrinho infantil esse lance do parentesco da Celeste e do Rei Léo e do Conselho Cósmico é mencionado. Então de onde essa informação surgiu? Pior, porque acharam melhor colocar esse detalhe na descrição do produto na Amazon e em outros sites de vendas, ao invés de, você sabe, colocar no próprio livro. E o que raios é esse tal de Conselho Cósmico? Eles nunca explicaram. Então são por esses motivos que eu prefiro acreditar que esse livro não é canônico. O outro é até mais de boa porque tem uma história que não faz muita diferença na série. Mas esse livro em questão, ele introduziu uma nova espécie, um novo rei, um parentesco que a gente nem sabia que existia e um tal de Conselho Cósmico, que poderia muito bem ter sido introduzido na série, mas não, eles só deixaram isso de lado mesmo e dane-se. Então comenta aí embaixo o que você achou desses livros. Achou as ilustrações assustadoras? Pode comentar à vontade que eu leio todos os comentários. I bought you some last night.